A paz do Senhor Jesus, né? Vamos agora fazermos o quinto vídeo da história do cristianismo. Gira tudo em torno, é claro, de Jesus, né? Os vídeos anteriores temos aqui no canal mesmo uma playlist já organizada, inclusive esse já será acrescentado. Você pode assisti-los, né, se você não os viu, desde o primeiro, isso é bom, mas não que você não possa vê-los individualmente e compreender o contexto de cada vídeo. E aí, se você já os viu por acaso, né, este é o quinto, assista-o. Amém? Nunca esqueça que os comentários têm sido muito bons e é muito importante até para questões de ajuda, né? Uma colocação ali positiva, uma observação, algo que possa ter passado desapercebido. Temos comentários muito bons, agradeço por isso, né? Se inscreva se não está inscrito, isso amplia a divulgação da obra. Amém? E o seu like, é claro, é muito importante. Mas, fora tudo isso, né, vamos entrar de fato no período medieval do cristianismo. Por que não dizer a Europa medieval? Porque falamos do século IV, passando o século X, né, século XI, século XII, enfim, 300 e poucos anos após Cristo, até 1000 e poucos anos depois de Cristo, nós vivemos este período medieval, aonde a igreja domina o centro, então, entendido do mundo, Europa em si. Porque, parênteses, é importante nós lembrarmos que já existia o continente americano, ao qual não era conhecido por estes, e também o mundo oriental, que não está diretamente envolvido na história do cristianismo, não está diretamente, mas indiretamente é claro. Então o mundo era muito maior, mas a ideia que se passava era que aquilo ali era o tudo da época. E realmente, o império anterior era o Império Romano, como já vimos nos vídeos anteriores, mas esse império nesta época, antes do período medieval, ruiu-se. E o que ficou do mesmo foi a igreja, que começou muito antes ali a ser organizada, desde a época de Constantino, com a tentativa de unificação, de imposição até os outros imperadores, até de fato ser oficializado o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então passou-se do Império Romano, veio outros impérios, como por exemplo os francos, teve ali os vinques, teve também os senhores feudais que surgiram numa época mais distante, os grandes reis, tudo que ia surgindo ia se aliando ao poder da época maior, que era teocêntrico, simbolizando quem na Terra? Deus. Se entendia então que o poder da igreja, a direção governamental da igreja em todas as áreas, seja política, seja social, econômica, a espiritual, enfim, a igreja era próprio Deus, governando, orientando e guiando tudo, sob principalmente a figura de quem? O maior líder, o Papa, descendo na hierarquia. Ou seja, era inquestionável as ordenanças que a igreja trazia. A igreja chegou a um nível tão grande de poder, e não só econômico, mas de influenciadora, que até mesmo podemos citar uns pequenos exemplos aqui, como as questões dos sinos, onde o sino simbolizava o controle da igreja perante o tempo, mesmo assim. Não é uma coisa que hoje ainda permanece nos dias de hoje, muitas igrejas têm seu sino, né, com uma influência bem menor, é óbvio. Porém, naquele tempo, o tempo era controlado até por isso. A igreja simbolizava o controle sobre todas as coisas. Chegou-se ao ponto, né, de a igreja tomar a frente de assuntos de estados inteiros, de impérios inteiros, né? Nada mais se fazia sem a ordenança, o controle ou a mesma consulta da igreja. Imagine o tamanho poder, né? Agora preste atenção, toda instituição que se denomina única e verdadeira, absoluta sobre todos os fatos, tem que se tomar muito cuidado, porque é muito poder nas mãos de seres humanos pecadores como todos nós somos. Isso não é segredo para ninguém e eu sei que todo mundo reconhece isso. Não devemos ser assim, devemos lutar sempre contra isso. Porém, soubemos que somos falhos, a própria palavra nos leva a esse entendimento. Então, como poderia uma instituição ter tamanho poder, né, em nome de Deus, por exemplo? Né? É só um parêntese para que nós possamos refletir e tomar cuidado nos dias de hoje. Agora, cresceu-se
tanto esse domínio sobre todas as coisas que tudo que se fazia na arte moderna e na cultura da época era influência da igreja. A arquitetura das suas grandes construções, as suas vestimentas, sua maneira de falar, dos líderes, é claro, né, influenciava diretamente as pessoas. Claro que com o passar do tempo, isso começou a incomodar alguns grandes líderes da época. Senhores feudais, reis, enfim, governantes, começaram a perceber que havia muita coisa que não estava de acordo, quem sabe com a palavra então conhecida da época, quem sabe com o que eles diziam. Começaram a haver falhas, começaram a aparecer corrupções, começaram a haver coisas que começaram a desagradar grandes líderes. E já desagradava, é claro, pessoas menores, que eram os considerados órfãos e viúvas daquela época, que Jesus mesmo disse, né, o Tiago disse na sua carta, que a verdadeira igreja imaculada é esta, né? Aquela que estende a mão, que ajuda os órfãos e as viúvas. E a igreja tinha um poder imenso enquanto havia miséria, enquanto havia fome, enquanto havia corrupção, engano e um monte de outras coisas. Era quase que 100% o domínio religioso de uma única instituição. Amém? Então, por volta do século X, para piorar as coisas ainda, começou-se então coisas muito graves praticadas pela igreja. Então, como um exemplo, eu vou citar aqui a Inquisição, aonde muitas pessoas foram perseguidas, mortas e torturadas por serem acusadas de bruxaria, de heresias, mentiras, né? Pessoas como, por exemplo, muçulmanos, mulheres que eram intituladas como bruxas, mesmo ciganos, qualquer pessoa que era contrária à ideia que a igreja passava, que teria que ser 100% absorvida por todos, era perseguida, morta e torturada, jogada na fogueira, queimada. E outras tantas atrocidades, outras tantas coisas começou a aparecer nestas épocas. Mas por quê? Começou a surgir os questionamentos. E a igreja não estava aceitando e não aceitou questionamentos sobre as suas ordenanças, sobre os seus ensinamentos que partiam de homens dizendo que recebiam da parte de Deus tais ordenanças, tais informações. O período medieval é um período bem rico e próspero para a igreja e conturbado a partir de um certo momento para a população da Europa Central, ali daquele parte ali do mundo que se julgava ser o centro de tudo, inclusive uma partezinha da Ásia ali, enfim. Lembrando que eu disse no começo, o mundo era muito maior do que isso tudo. É importante entender isso para a sequência dos próximos vídeos, né? Nós vamos cada vez mais entrar e chegar cada vez mais próximo dos períodos atuais ou do período atual que estamos vivendo. Então imagine só, entre no contexto daquela época, né? O mundo então conhecido era menor do que o mundo atual conhecido e o centro de tudo julgava-se que era ali aquela Europa ali, aquela parte ali da Ásia, da Europa ali. E então a igreja era o centro de tudo. Teocentrismo, Deus acabava sendo governante de tudo através da igreja. Mas o que nós entendemos, né, verdadeiramente, que Deus não habita só em templos, às vezes nem está nos templos, mas Ele quer e vai habitar, quando você permitir, e eu também, dentro dos nossos corações, na nossa mente, dentro de nós. Ali é que Deus quer fazer a morada, verdadeiramente, e transformar a vida de dentro para fora, fazendo com que nós venhamos a ter o verdadeiro entendimento, sem necessariamente passar por essas lideranças e ordenanças que verdadeiramente usurparam ao longo da história, que se corromperam ao longo da história, que tiraram, quem sabe, muitas coisas boas de algumas pessoas que depositaram uma fé imensa no que estava sendo dito, pregado e ensinado. Estamos no mundo medieval, né? Mas até hoje essas coisas acontecem. Amém? Então que essa parte da história não passe em branco, né? Que essas atrocidades cometidas lá atrás não fiquem para trás, mas que nós venhamos a conhecer para nós termos mais cuidado nos dias de hoje. Lembre-se, domínio absoluto na Idade Média. Cristianismo medieval foi justamente o poder econômico, político, social, religioso daquela época, de várias e várias centenas de anos, poder absoluto, até que começou os questionamentos. Até que começou
as rebeliões, até que começou a se apartar e a se dividir a igreja, como qualquer império que já havia antes passado pela terra, romano, grego, o persa, enfim, né, o babilônico. Agora o império cristão também estava sobre forte pressão, sobre forte acusação. E nos finais do período medieval, que vamos deixar para o próximo vídeo, vamos começar a ver grandes mudanças que já influenciaram o que hoje estamos vivendo, né? Mas vamos deixar para o próximo vídeo. Lembre-se de postar o seu comentário, lembre-se de interagir, porque é muito importante isto nos comentários, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembre-se que no canal temos outros tantos vídeos, também temos aqui no canal louvores próprios, inspirados por Deus. Procure ali vídeos curtos, animadores, palavra, pregações, tudo para o crescimento e para a glorificação do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus eu te agradeço pela tua participação.